Olá! A Câmara dos Deputados Federais em Brasília aprovou há pouco tempo projeto de lei que permite aos bacharéis em Direito, que não foram aprovados no exame da OAB, exercer atividades que até então não eram permitidas. Os profissionais seriam chamados de paralegais. Será que o exame da ordem, que existe desde 1930, estará com os dias contados, caso o projeto passe pelo Senado? Esse é o assunto do programa Opinião de hoje. Para falarmos sobre o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, recebemos aqui Diogo Crozara, conselheiro da OAB Goiás, mais uma vez aqui com a gente, né, Diogo? Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui para discutir essas importantes matérias. E bem polêmica. E também, falando, né, de polêmica, a advogada Maria Tereza Alencastro Veiga, advogada da área da família. Muito obrigada, Maria Tereza, seja bem-vinda aqui. É um prazer estar aqui, falar com meu amigo Diogo e falar com vocês. Bom, estaremos falando sobre o exame da OAB, que recentemente foi aprovado na Câmara dos Deputados Federais. Esse projeto de lei ele ainda precisa ser passado pelo Senado. Mas, se aprovado, ele vai criar uma classe nova, uma profissão nova, que é a do paralegal. Gostaria que um de vocês explicasse. Tem acesso ao projeto? Vocês escolhem. Quem poderia explicar? Pode ser, João. Vamos lá. Hoje nós temos a figura do advogado, que é aquele já aprovado no exame da OAB. A figura do estagiário, que é aquele que conclui o seu curso, o bacharelado em Direito, e por 2 anos ele pode atuar como estagiário. E aí, essa proposta aprovada pela Câmara, ela cria, por uma comissão na Câmara, essa matéria ainda irá à plenária, a pedido da OAB, inclusive, ela cria uma outra figura, o chamado paralegal, que teria algumas atribuições dos advogados, seriam por eles assistidos em alguns casos, e eles teriam 3 anos para poder atuar como um paralegal, exercendo algumas funções de advogado. Isso depois de formados? Depois de formados. Se ao final desses 3 anos ele não conseguir passar no exame da OAB, ele volta à condição de bacharel. Ou seja, ele volta a não poder exercer qualquer tipo de função. Essa é a figura do paralegal que está sendo discutida pelo Congresso Nacional. Bom, essa é a explicação. Agora a opinião do Diogo. Bom, o paralegal, ele cria, na verdade, uma subclasse de advogado. Hoje nós já temos uma dificuldade imensa em combater a advocacia realizada de forma irregular, a advocacia ilegal praticada por muitos profissionais. O paralegal, ele vai vir institucionalizar essa ilegalidade. Ele faz com que pessoas que não lograram êxito no exame da OAB, que não passaram no exame, eles possam, por um determinado período de tempo, realizar peças, fazer atendimentos, fazer pesquisas, atividades próprias da advocacia, para que eles exerçam, junto à comunidade, uma função que eles não poderiam exercer. Eles não são nem advogados, nem estagiários. Cria-se uma subclasse muito difícil de ser regulada, muito difícil de ser fiscalizada, e por isso a OAB tem uma posição clara contra esse projeto que cria a figura do paralegal. A OAB acredita que, no caso, vai desvalorizar, no caso, profissional. Nós já temos uma dificuldade muito grande de aquele bacharel em Direito ser selecionado. É evidente que o mercado seleciona. É claro que o mercado vai separar o bom do mau profissional. Porém, várias pessoas podem ficar à mercê desses profissionais que não têm capacidade técnica para exercer uma função. Ah, mas por que o exame de ordem é muito difícil, a gente tem que criar uma possibilidade desse bacharel se sustentar? Sim, porém, a função do magistrado, ela exige um concurso muito mais complicado. O Ministério Público tem um concurso muito mais difícil do que o exame de ordem. Agora, para advogar, nós também temos que ter essa noção de que é preciso que efetivamente tenhamos profissionais que possam tanto passar na magistratura quanto no Ministério Público de fato, porque a advocacia não é uma profissão menor do que as outras. E por isso, eles também precisam ser, e nós todos precisamos ser efetivamente técnicos para poder fornecer para o cliente aquela melhor solução para o seu conflito. O que se questiona, doutora Maria Tereza, é que, assim, por exemplo, no curso de medicina, né, o médico tem que fazer a residência e, mesmo ele não optando por uma especialização, ele já pode clinicar. Muita gente que é contra o exame alega isso também. Por que, no caso, o bacharel tem que fazer o exame? Bom, olha, eu quero começar um pouco atrás. Okay. Na verdade, eu acho que nós temos um erro imenso
que é a criação indiscriminada de cursos de direito. Você acha curso de direito em qualquer botequim da esquina, sem o menor controle de qualidade. Em razão de você ter um mercado que traz, milhares de formandos, tá certo? Formandos que não têm capacidade nenhuma para estar no mercado, criou-se, o exame de ordem é necessário, eu não discordo não, mas criou-se uma dificuldade no exame de ordem completamente artificial. O exame de ordem, ele não é difícil, ele é impossível. Eu vou te dar uma ideia. Eu tenho 30 anos de formada, eu sou uma advogada atuante, eu já fui juiz eleitoral e ontem, por curiosidade, peguei a prova de uma pessoa que trabalha no meu escritório para fazer. Eu não passaria jamais, eu não fiz 10 questões. Entendeu? Eu não consegui fazer 10 questões. Por quê? Porque o exame de ordem, ele está pegando minudências, preciosidades que não existem no dia a dia. E ao invés de pegar o que existe no dia a dia, entendeu? Ele não pega o que existe no dia a dia. Então, eu vejo, por exemplo, meu escritório tem um volume muito grande de processo, eu vou dar um exemplo concreto. Esses dias eu recebi uma petição inicial para contestar de um advogado que passou no exame de ordem, a OAB 30 e alguma coisa. Eu fui falar com o juiz, falei, doutor, eu não consigo compreender, como é que eu contesto uma coisa que eu não consigo compreender? Eu não consigo compreender o que o advogado está alegando e o que ele quer. O juiz leu a petição e mandou o advogado emendar a inicial explicando o que ele queria. Então, essa pessoa tinha passado no exame de ordem. Ela não sabia de português, passando por lógica, a direito. Então, o exame de ordem, ele não está peneirando bons profissionais. Ele está peneirando pessoas que sabem decorar rodapé. Bom, isso aí já é um outro ponto. Quem elabora o exame da ordem, o preço também, né? A gente tem informação que o valor é salgado, né? Para uma pessoa que ainda nem tá trabalhando, R$200. Bom, o exame de ordem hoje ele é unificado. Ele é feito no Brasil inteiro, a mesma prova, pela Fundação Getúlio Vargas. É um exame para todos os estudantes? É um exame unificado que todos os estudantes fazem igual. A partir do início desse ano de 2014, nós tivemos a possibilidade daquele, como ele é feito em 2 fases, aquele que acertar 50% das questões objetivas na primeira fase, são 80 questões. Quem fizer 40 questões passa para uma segunda fase. A partir desse ano, ele tem 2 chances para poder passar nessa segunda fase. Agora, muita gente fala sobre essa questão do valor do exame, que a OAB é a favor do exame de ordem como está, porque ela arrecada mais. Não, não é verdade. Para a OAB, seria muito mais interessante se nós não tivéssemos o exame financeiramente, porque ela teria a anuidade, que é muito maior que o preço do exame. Então, ao invés de cobrar o exame, que é R$200, nós teríamos a cobrança da anuidade, que é de R$900. E todo ano daquele profissional. Então, financeiramente, para a OAB, não é interessante o exame de ordem. É interessante, sim, porque nós temos, de fato, e aí concordo plenamente com a doutora Maria Tereza, nós temos uma abertura indiscriminada de faculdades no nosso estado. Veja, no Brasil inteiro. Mas em Goiás é um caso característico. O prefeito municipal da cidade quer falar que vai abrir uma faculdade. A primeira faculdade que ele quer abrir é a faculdade de Direito. Por que ele precisa? Ele precisa de um quadro negro e de um professor. Sem qualificações específicas, inclusive. Sem qualquer tipo de habilitação específica. Então nós temos faculdades aqui sem biblioteca, sem estrutura, faculdades. Eu me formei na Universidade Federal de Goiás, extensão Cidade de Goiás. Eu sei bem que lá não tinha biblioteca. Eu sei bem que o professor saía daqui de Goiânia às 5 horas da tarde, nunca chegava lá às 7 porque a estrada não permitia e terminava a aula sempre mais cedo porque ele queria vir embora. Então, a gente sabe que nessa formação nós não vamos ter bons profissionais. Por isso o exame de ordem. O exame de ordem é para selecionar o profissional, sim, mas o exame de ordem não é uma segurança para nós, não é uma reserva de mercado para a advocacia. Ela é uma reserva de mercado para o cidadão, porque é ele que vai selecionar um bom advogado, e concordo plenamente, ele não seleciona hoje o melhor advogado. Ele poderia ter algumas variantes para testar melhor o conhecimento para a profissão, para o exercício da profissão, mas nós temos claramente a necessidade desse exame para selecionar o profissional para a sociedade. Bom, gostaria só de falar aos dois que os deputados que aprovaram o projeto de lei, o argumento que eles usaram é de que, no caso, esses bacharéis, né, formam e não passam no exame, eles estariam formando
um limbo, né? Uma margem injusta na sociedade. Esse foi o argumento maior que os deputados usaram. Vocês concordam, Maria Tereza? Eu concordo plenamente. Eu tenho essa situação no meu escritório. Tem uma pessoa que está comigo lá há 12 anos, aliás, eu gosto demais, uma pessoa esforçadíssima, 12 anos. Ele fez direito por insistência minha, não fez direito na melhor faculdade. Aliás, eu quero abrir aqui um parênteses. O Diogo é um excelente advogado. Porque o estudante, ele não depende só da faculdade, ele depende dele próprio. Eu fiz direito em 3 anos, como eu já tinha um outro curso universitário, é evidente que os meus instrumentos para aproveitar a faculdade eram muito melhores, e eu fiz um curso muito melhor. Meu segundo curso foi muito melhor do que o primeiro, embora o primeiro eu tenha feito na USP e o segundo eu tenha feito na PUC de Goiás. Mas, de qualquer forma, eu tenho essa situação dentro do meu escritório. É uma pessoa que não teve a formação ideal desde a base, tá certo? Passou por uma faculdade trabalhando, porque tem que ajudar a sustentar a família. Não passou pela melhor faculdade, tá certo? Ele não tem tempo para decorar rodapé, porque na verdade tem que se decorar rodapé. E ele está tendo dificuldade em passar no exame de ordem. Ele, aliás, ontem ficou muito aliviado quando eu peguei a prova e não dei conta de fazer. Ele dá conta de fazer melhor do que eu. Agora, eu sou advogada, eu tenho responsabilidade. Ele chega, se um cliente chega no meu escritório, não é atendido por ele, é atendido por mim. Você que assina tudo. Se eu tudo, preciso, né? Não, eu não assino. Eu leio tudo que eu assino. Se eu preciso que... Ele já fez, por exemplo, muitas audiências comigo. E muitas vezes eu pedi ao juiz que ele conduzisse a audiência. Comigo do lado. Só para entender, Maria Tereza, com a possibilidade de correção. Ele mesmo sendo formado, ele não pode assinar as petições. Não, ele não assina. Só mas com o exame da ordem. Ele faz petições muito boas. Eu corrijo tudo, porque eu tenho responsabilidade. Então, eu acho que dizer que o paralegal vai ser uma pessoa que vai enganar, vamos dizer assim, né? Não foi bem isso que o Diogo disse, mas de uma certa forma enganar, entendeu, a sociedade, eu acho que depende da responsabilidade do advogado para quem ele trabalha. Porque ele não pode montar o escritório. O paralegal não vai poder montar o escritório. Ele vai trabalhar com algum advogado. Então, o Daniel, é o maior prazer para mim, inclusive, aprimorá-lo no dia a dia. Ele faz uma petição, eu sento com ele, falo, Daniel, vamos ver isso aqui, vamos direcionar para cá. É uma delícia fazer isso, inclusive, ensinar uma pessoa. Você acha que esse projeto ia beneficiar, no caso, o Daniel, Muito. Agora, o exame de ordem não ajuda o Daniel em nada. O exame de ordem é um exame impossível. Eu tenho certeza que ele sabe conduzir bem uma audiência, que ele sabe fazer uma petição bem feita, ele conhece prazos como ninguém, ele é que faz a agenda de todo o meu escritório, entendeu? Ele é uma pessoa absolutamente confiável. Agora, a responsabilidade é minha, do advogado. Okay. A minha. Bom, a gente tem uma sonora de uma estudante de direito, colega nossa aqui. Vamos ouvir, só que daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique.
Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Recentemente, deputados federais aprovaram em Brasília um projeto de lei que pretende criar uma categoria de profissionais, seriam os paralegais auxiliares dos advogados. Seriam os bacharéis em direito que não foram aprovados no exame da ordem. Nós temos uma entrevista com a estudante de direito, Miriam Ribeiro, que está no 9º período do curso de direito. Vamos ouvir. Eu não sou contra o exame, eu sou contra o grau de dificuldade que eles colocam para uma pessoa que está iniciando a carreira. Cobrada a exceção da exceção, que geralmente não é usado na prática do dia a dia. Eu que estou agora, já estou no 9º período, pratico, eu sou estagiária e eu vejo que o que está lá, o que está no papel, não é o que é usado no dia a dia, é diferente. Você já teve acesso a alguma prova? Já eu fiz até o último exame, não fui aprovada. Achei um grau de dificuldade muito elevado para quem está começando agora. Bom, doutor Diogo, o senhor ouviu aí, né, a opinião da Miriam, totalmente contra do jeito que é feito hoje. Olha, o exame, efetivamente, a prova é difícil. Ninguém nega que a prova hoje é difícil. Ela é uma prova unificada, que está sendo feita no Brasil todo. Sobre testar conhecimento ou não testar o conhecimento, vamos lembrar que o exame de ordem é muito similar ao exame para qualquer concurso público. Não é grande. Então, o exame de ordem é um passo para chegar a uma carreira. A advocacia é sim uma carreira. Então, ele é um exame similar do que se exige para aprovação em qualquer outro cargo. Por isso, ele tem essa linha de questionamento, essa linha de pergunta, esse nível de pergunta que ele tem hoje. Mas ele estaria sendo surreal mesmo? Algumas pessoas falam que ele está muito assim, aquém da realidade, dos processos. É o exame que está difícil ou é a formação do profissional que não está sendo adequada nas faculdades? Essa é a principal questão. Nós temos que lembrar que o exame de ordem, ele é colocado e ele é feito dessa forma justamente para proteger a classe, que é uma classe que representa a sociedade naquilo. Vamos lembrar o papel da advocacia, o papel da própria instituição OAB hoje no nosso país. A OAB não é só simplesmente a classe que defende os advogados, como também ela é uma caixa de ressonância da própria sociedade. Nós temos, e aí não é demérito a outras profissões, especialmente na área do direito, mas os advogados são aqueles que fazem nascer o direito. São eles que peticionam, que mudam teses, que tentam, que buscam novas soluções. Se a pessoa não for minimamente formada para aquilo, nós não podemos ter esse profissional habilitado. Eu não sou a favor de um exame com questões tão complexas como a gente tem em algumas provas que a gente tem tido. Há já uma discussão sobre isso dentro do Conselho Federal da OAB. Nós temos comissões que estão estudando a melhor forma do exame testar efetivamente o conhecimento. Vamos lembrar que das questões da primeira fase hoje, a maioria delas já deixou de ser de áreas específicas. E hoje nós temos um peso muito grande. Por exemplo, na questão de ética, na parte de ética, de direito constitucional e de processo civil e processo penal, que são os principais braços do direito, são aqueles que efetivamente o advogado vai militar. Então nós já tivemos algumas alterações importantes. Outras virão, mas não com o objetivo apenas de facilitar o exame. Certo. Nós temos efetivamente que tentar transformar o exame no teste de qualificação